Fala aí, pessoal, estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante. Hoje eu tô aqui pra gente falar de bola, pra gente falar de jogo, pra gente falar de esquema tático, de Thiago Nunes. Afinal de contas, a temporada 2024 começa amanhã e a estreia do Glorioso está marcada para as 19 horas no estádio Newton Santos contra o Madureira. Eu estarei lá, muitos de vocês também estarão, outros vão precisar ainda de um tempinho para esquecer e perdoar tudo o que aconteceu na temporada passada. Portanto, o Botafogo precisa dar uma resposta imediata para trazer essa galera de volta. E para trazer essa galera de volta, dando essa resposta, o time precisa estar organizado, coisa que a gente não viu na reta final da temporada 2023. Não coloco nem a culpa no Thiago Nunes, quando chegou o negócio já tinha desandado, mas o Botafogo precisa se apresentar muito melhor nessa temporada 2024. E aí, né, que começam a surgir as primeiras dúvidas, qual que é a melhor formação para esse elenco do Botafogo? Uma linha com 4 defensores, com 3. O GE já trouxe, né, umas pistas de como o Thiago está pensando em escalar esse time. O Danilo Barbosa, em algumas oportunidades, foi recuado, jogou como um terceiro zagueiro pela direita. Pode ser um indício de que o Thiago vai repetir, né, as escalações dos jogos contra o Curitiba, contra o Cruzeiro e contra o Santos, né? Nas 3 ocasiões o Botafogo entrou com 3 zagueiros, óbvio, mudando alguns jogadores, porque alguns foram embora, outros já estão chegando aqui também, mas é um bom debate para a gente ter nesse vídeo aqui do Setor Visitante. Uma notícia também que eu queria falar, o Bernardo Gentili acabou de trazer no Fogão Net, o Botafogo conseguiu a liberação de Chiquinho Soares e Marçal para a estreia do Campeonato Carioca. O departamento jurídico entrou com um pedido de reconsideração para a conversão das penalidades dos 2 atletas em cestas básicas e conseguiu. Então, uma boa notícia, o Botafogo vai poder contar com o Tiquinho e o Marçal nesse início do Campeonato Carioca. Eu já falei muito, né? Já estou aqui há 2 minutos falando e eu preciso pedir para vocês deixarem um like, que é muito importante para o YouTube entender que esse é um conteúdo legal e entregar para mais botafoguenses. Ative as notificações. Quem puder também se inscreva no canal. Aliás, quem puder não, se inscreve aí, pô. Faltam 15 para a gente chegar aos 54 mil. E quem puder, aí sim, né, se torne membro do canal a partir de R$5. Vocês ajudam bastante. Tem vários planos, você escolhe aquele que cabe no seu bolso. Eu gosto muito do Setor Visitante. Então você escolhe o plano mais caro. Eu gosto mais ou menos. Então nem vira membro, né? Vai fazer outra coisa, não precisa estar aqui. Mas vamos lá. Vamos falar sobre esse esquema de 3 zagueiros, ou uma linha de 4 defensores, que acho que é uma dúvida que todo torcedor tem nesse início de temporada. O Thiago Nunes, ele estreia na partida contra o Fortaleza, e ele mantém aquele esquema com uma linha de 4, de Plácido foi titular na ocasião. O time foi muito mal, tomou 2 gols bizarros, né, assim, com jogadores completamente livres do Fortaleza, e isso já vinha acontecendo, tomou 4 gols bizarros do Palmeiras, 4 gols bizarros do Grêmio, tomou 2 gols ridículos do Bragantino. O Botafogo estava muito frágil defensivamente. E aí, na partida seguinte, o Marçal não estava disponível, tinha se machucado, o Hugo tinha tomado o 3º cartão, a gente não tinha um lateral esquerdo, e o Thiago vem com esse esquema, né, de uma linha de 3, com o Cuesta pela esquerda, o Adrielson centralizado, e o Danilo Barbosa fazendo um zagueiro pela direita, e o Danilo Barbosa foi muito bem. Um dos jogadores que foi festejado pela torcida na reta final, né? Teve o seu nome gritado nas arquibancadas, né? Além do Tietê, foi o Danilo Barbosa, foi um dos símbolos da tentativa de reação, que o Botafogo não conseguiu reagir, mas o Danilo deixou tudo em campo e foi muito bem defensivamente e ofensivamente também, marcando gols, marcou contra o Fortaleza, marcou também contra o Santos. Então depois ele manteve esse mesmo esquema contra o Curitiba, contra o Cruzeiro. O Botafogo tomou 2 gols em 3 jogos, e nos 2 jogos que ele veio com uma linha de 4 contra o Fortaleza e o Internacional, o Botafogo toma 5, né? Então são 5 gols em 2 jogos, com uma linha de 4, e 2 gols em 3 jogos, com uma linha de 3. Eu vou colocar aqui na tela, né, uma fala do Thiago na entrevista coletiva pós-jogo contra o Cruzeiro, que eu acho muito interessante, que o repórter pergunta para ele, né, como que ele pretende escalar o time em 2024, e ele fala que essa opção por 3 zagueiros teve muito a ver com o momento. Aquele momento do Botafogo pedia 3 defensores, e o Thiago colocou, e teve até né, não vou dizer um sucesso, mas ficou melhor do que estava. Vamos colocar a fala do Thiago na tela para a gente contextualizar essa questão do esquema com 3 zagueiros ou uma linha de 4. No primeiro jogo, de certa forma, você manteve uma formação que o Botafogo enfrentando durante a temporada. Outros jogos depois, como esse de agora, você alterou para uma linha de 3. Já visando também a temporada do ano que vem.
Você idealiza esse time, tudo bem que tem novas contratações que devem chegar, muito provavelmente. Você imagina o Botafogo saindo num 4-3-3, mantendo essa linha, porque no seu trabalho, muito provavelmente, que eu acompanhei, você usava essa linha de 4-3-3. Mas, visando o elenco também, olhando os jogadores que você tem durante o treinamento, você alteraria essa formação para o próximo ano ou você manteria ela? Essa estrutura utilizada nesse momento foi uma estrutura em base ao que eu avaliei da nossa equipe. Não só anteriormente a minha chegada, mas também a resposta que a equipe deu no jogo contra o Fortaleza. E ficou evidente uma fragilidade defensiva, que vimos vivenciando. Então, procurei meios de poder dar uma estabilidade defensiva para a nossa equipe. Penso que a gente conseguiu fazer isso contra o Santos. É difícil falar um pouco disso porque nós sofremos um gol contra o Santos e um gol contra o Curitiba. Mas a equipe, em termos defensivos, foi muito mais estável nesses últimos jogos, sofreu muito menos do que vinha sofrendo. Agora, com qualquer equipe, tem que ser equilibrada. Contra o Santos, a gente criou algumas situações de gol, fez o gol, poderia ter feito mais de um, acabou pagando um preço caro no final. Contra o Curitiba, no primeiro tempo, tinha um jogador a menos. Depois que se equilibrou o jogo, a gente conseguiu também criar mais situações. Fizemos o gol e teve todo aquele impacto no final, que todo mundo sabe. E hoje a gente conseguiu, de certa forma, ter uma boa estrutura defensiva uma vez mais, mas ofensivamente a gente produziu pouco. Ainda mais contra o Cruzeiro, que é a segunda melhor defesa do campeonato. Se eu não estou equivocado, foram 3 chances de gol que a gente teve. Uma com o Tiquinho no primeiro tempo, uma cabeçada do Carlos Alberto e uma chegada do Luiz Henrique de trás, que poderia aí ter finalizado. Mas tirando isso, foi um momento, foi uma opção para esse momento. Bom, então ficou bem claro que foi uma opção para o momento. Ele entendeu que o Botafogo estava dando muito espaço lá atrás e achou por bem recuar o Danilo Barbosa para ser uma espécie de terceiro zagueiro do Botafogo. Vamos colocar aqui na tela os últimos jogos do Thiago Nunes, aqui do SofaScore. Você tem aqui os jogos ele, no Botafogo, você consegue ver aqui a escalação, o desenho tático, contra o Internacional, um 4-2-3-1, contra o Cruzeiro, ele num 3-4-3, com o Danilo Barbosa pela direita, Adrielson, Vitor Cuesta, o Tietê fazendo a ala direita, o Vitor Sá fazendo a ala esquerda, e uma dupla de volantes, o Gabriel e o Marlon Freitas, jogando mais avançado, o Júnior Santos e o Luiz Henrique. No jogo contra o Santos, o Eduardo jogou mais avançado, deixa eu colocar aqui, o Botafogo com Marlon Freitas e Gabriel Pires também, Tietê de um lado, Vitor Sá do outro, Júnior Santos, Eduardo e Tiquinho Soares. Então, ele pode estar imaginando nesse início de temporada um time no 3-4-3. A gente também tem que levar em conta que o Manafá, que seria o único lateral direito disponível nesse elenco do Botafogo, ainda não chegou. Ele está apto a jogar, mas ainda não chegou. O Rafael ainda está se recuperando, o Matheus Ponte está na seleção uruguaia, então ele pode estar testando um Botafogo nesse início com o Tietê, fazendo essa ala direita, o Tietê, que é o coringa do Botafogo, joga em todas as posições, só está faltando jogar no gol, enquanto o Manafá não chega. De repente o Manafá chegando, ele pode fazer uma linha com 4 lá atrás. Só que o Manafá, pelo que a gente leu, pelo que a gente ouviu da imprensa europeia, é um jogador que tem algumas dificuldades defensivas. Então, será que seria interessante, seria inteligente você armar um time com uma linha de 4 e o Manafá sendo lateral direito? Ele foi muito criticado na derrota que o Granada teve para o Alavés no campeonato espanhol. O Granada perdeu de 3-1 e foram 2 gols ali em cima do Manafá, nas costas do Manafá. Então, assim, como que o Thiago entende esse time agora e também com a chegada do lateral português, que é um lateral que, o que tudo indica, tem algumas dificuldades defensivas. Não conheço, mas foi o que a gente leu. E o Thiago, eu estava vendo aqui o trabalho dele no Sporting Cristal, ele tem alguns jogos jogando com uma linha de 4, aqui você pega, por exemplo, o Sporting Cristal e Fluminense. Nos 2 jogos contra o Fluminense, ele entrou com 4-3-3 aqui, ó. Uma linha de 4 defensores, 4-3-3, ali você tem o Brenner no ataque. Aí, por exemplo, foi pegar o River Plate no Monumental de Nunes. Ele entrou com 3 zagueiros, aqui, ó. Entrou num 3-5-2. Então ele jogou contra o Fluminense no Maracanã, 4-3-3. Foi jogar contra o River, jogou no 3-5-2. Também alguns outros jogos ele entrou no 3-4-3. Então ele vai fazendo uma alternância tática
né, dependendo dos jogos, dependendo dos adversários, não conhecia, não acompanhei de perto esse trabalho do Thiago Nunes pelo Sporting Cristal, mas a gente vê que ele não ficou refém de uma formação, vamos só com essa linha de 4 aqui até o final, não, dependendo do adversário, e se vocês forem procurar mais, vocês vão encontrar, né, alguns jogos com uma linha de 4, outros jogos com a linha de 3. Se você for mais para trás, você vai pegar aqui o Ceará, e aí no Ceará é um trabalho que ele fez, você pega aqui, por exemplo, Copa do Nordeste, vou botar aqui, a Copa do Nordeste jogando com 4 na linha de trás, então era um 4-2-3-1. Ele jogou muitas vezes com 4-2-3-1 pelo Ceará, né, pelo Grêmio também, então é uma coisa que começou a mudar mais com o Sporting Cristal, não sei se pelas características do elenco, ou então também porque esse 3-4-3 tá na moda, né, a gente viu aí na final da Champions League do ano passado, né, as duas equipes que chegaram à final estavam com uma linha de 3 zagueiros, o Manchester City jogando num 3-2-4-1, o Inter de Milão num 3-5-2, e nem por isso são times defensivos, pelo contrário, né? Times que fazem muitos gols e jogam com 3 zagueiros, você dá mais liberdade para os alas. Confesso que estou curioso para saber como o time do Botafogo vai entrar nos primeiros jogos, mais ainda para os primeiros jogos do Carioca, assim, que valerem mesmo, né? Dos clássicos e os jogos da pré-Libertadores, esses 4 primeiros nem tanto, porque eu acho que muita coisa vai mudar, o Alan de repente pode chegar, o Manafá vai passar a treinar com o time, e aí tudo pode mudar, né? Pode ser realmente, né, uma questão do momento, ele achar que com o que ele tem em mãos, esse é o melhor esquema. Vamos aguardar para ver. Eu sempre imaginei o Thiago indo com 4-2-3-1, né? Mas posso estar enganado. Agora, só para colocar aqui também a notícia do GE, né, que deu essa informação importante para a gente ficar pensando em como o Botafogo vai entrar. Olha aqui, deixa eu compartilhar aqui na tela. Vocês podem ver, Thiago Nunes testa time do Botafogo com 3 zagueiros em pré-temporada, e aqui embaixo eles falam, olha, Thiago Nunes variou os jogadores utilizados dentro de campo nas sessões de treinamento, testando até mesmo atleta em diferentes posições. Danilo Barbosa, volante de origem, por vezes foi recuado para a zaga, movimento feito também em 2023. Alexander Barbosa e Lucas Alter foram os nomes fixos do setor. Então, assim, é mais uma informação importante. Muita gente ainda estava em dúvida se o Alter seria titular. Acho que o Barbosa ninguém tinha dúvida, mas se o Alter seria titular, se o Bastos poderia ter, enfim, mais espaço, né, agora em 2024. Ele chegou em 2023 muito mal fisicamente, sem ritmo de jogo, não conseguiu emplacar, mas com uma pré-temporada, muita gente imaginava que ele poderia, inclusive, ser uma surpresa nesse time titular, mas, ao que tudo indica, Thiago Nunes pensando na zaga com esses 2 nomes no time titular, o Lucas Alter e o Alexander Barbosa. Se jogar com um terceiro zagueiro, ao que tudo indica, também não deve ser o Bastos, deve ser o Danilo, que, aliás, até dá a oportunidade para o Botafogo mudar de esquema durante as partidas também, ter algumas variações durante a partida. Então, eu queria saber qual a opinião de vocês sobre o esquema que deve ser utilizado nesses primeiros jogos e também no restante da temporada, né? Acredito que agora ele possa entrar com algum esquema e mudar daqui a umas 5 rodadas, porque os jogadores, né, que ainda não chegaram podem entrar nesse time titular. Se o Alan chegar, para mim é titular, para qualquer um é titular, uma das melhores contratações do futebol brasileiro, né? O Manafá chegando, e vai chegar já, acredito também que vai ser titular. E aí? Como é que vocês preferem ver o Botafogo de futebol e regatas nessa temporada? 3 zagueiros, uma linha de 4 lá atrás, você escala aqui no setor visitante. Rapaziada, deixa o like, se inscreva aqui no canal, que é muito importante. Também ative as notificações e quem puder se torne membro do setor. E tem também aqui, ó, Simples Reserva, que é parceira do canal. As roupas mais bonitas que você vai encontrar, sem sombra de dúvidas. Entra lá, simplesreserva.com, escolhe o que você quer para você, para sua mulher, para o seu marido, para o seu avô, para sua avó, para o seu filho, para o seu neto, e depois, na hora de completar a compra, só bota lá no cupom SETOR10, vai ganhar 10% de desconto do pai. Tamo junto, rapaziada, depois eu volto pra gente trocar mais uma ideia. Valeu!